química, fala de calcular, número atômico igual a 11. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui a gente vai abordar um tema um pouco incomum de ser tratado em ensino médio, só em algumas provas específicas, claro, mas que eu considero de uma certa importância para vocês entenderem como que funciona alguns conceitos. Primeiro, depois que vocês estudam termoquímica, geralmente vocês vão aprender cinética química. Nessa parte da cinética química, vocês têm o início do cálculo de velocidades médias da reação química, depois vocês passam para a parte mais teórica, como teoria das colisões, né, que você tem que ter choques efetivos, e esses choques efetivos basicamente é quando você tem uma geometria favorável entre os reagentes e uma energia suficiente para que isso seja possível. E aí, quando ocorrem esses choques efetivos, você tem a formação de um complexo ativado, que é o estado intermediário dos seus produtos. Depois ocorre uma certa liberação de energia até chegar na formação dos produtos que a gente vê nas reações químicas. Essa é a parte teórica de todo o conhecimento que vocês começam a ter nessa parte de cinética química. E aí vocês entram na parte de cálculo, como a lei das velocidades. Baseadas em quê, nessas leis? Baseadas nos experimentos que são fornecidos para vocês. Aí vocês começam a calcular a ordem dessas reações químicas e você tem uma constante K. E que é passado para vocês que essa constante, ela só varia com a temperatura. E aí para por aí. Quem avança um pouco mais começa a estudar lei das velocidades integradas e para em primeira e segunda ordem. Geralmente ela é de primeira ordem, como já caiu em questão do IME que eu resolvi aqui no canal, inclusive. Mas para por aí. E aí, esse K? Ele varia de acordo com a temperatura, mas como que eu posso trabalhar com ele? Qual é a interpretação que eu dou para ele? Então, é isso que a gente vai tratar hoje. A equação de Arrhenius vai tratar justamente desse K. Aqui eu coloquei a equação de Arrhenius, a cara dela, e aqui eu escrevi a legenda de cada uma dessas variáveis. K é a constante de velocidade da reação, é aquele Kzinho que vocês aprendem em cinética química, que é velocidade igual a K vezes a concentração dos reagentes. Lembra? Essa parte da cinética química, que é a lei das velocidades. K vezes a concentração dos reagentes. É lógico que depende se a gente está falando de uma reação hipotética ou não, coisas desse tipo. Mas basicamente vocês aprendem isso. E é justamente desse K que a gente vai tratar. E a energia de ativação é aquela mesma energia de ativação que vocês estudam no gráfico. Você tem os reagentes, ele pode estar em cima ou embaixo, dependendo se a reação é ex ou endotérmica, isso não importa, mas existe uma certa barreira energética, e essa barreira energética é chamada de energia de ativação. É a energia que você precisa ultrapassar ou chegar próximo dela, próximo que eu digo, ter exatamente essa energia para que a reação química possa ocorrer. Basicamente, você pode entender da seguinte forma: conseguir atingir a energia de ativação, eu vou conseguir formar o meu complexo ativado. Esse complexo ativado é um estado intermediário entre o meu produto final e a parte de quebra das ligações dos meus reagentes. E olha só que interessante. Como você tem um estado intermediário, ou meta-estado, também tem esse nome, é um estado que costuma ser muito, digamos assim, instável, né? Como o próprio nome já sugere isso. E essa instabilidade demanda muita energia, por isso que a energia de ativação, ela geralmente é a maior energia que você consegue atingir. E depois você libera determinada quantidade de energia, daí vai depender da reação química que você tem, para você conseguir formar o seu produto. Então essa energia de ativação é muito importante. Com o cálculo do meu K, a gente vai dar um tratamento matemático para ele,
porque vocês vão conseguir calcular essa energia de ativação. O nosso objetivo da nossa aula de hoje é calcular a energia de ativação de uma determinada reação química. Com essa ferramenta, com as técnicas que eu vou passar para vocês, né, principalmente essas duas interpretações aqui, a questão que cair para você, você vai conseguir fazer ela com muito mais rapidez. Beleza? Constante universal dos gases. Esse R é 8,314 Joule por Kelvin vezes mol. Esse Joule, é importante lembrar que, né, eu estou utilizando esse valor de R por conta da minha energia ser em Joule. Então não é aquele 0,082 que a gente está acostumado, tá? A constante dos gases que a gente utiliza é 8,314. T vai ser a temperatura, essa temperatura ela é dada em Kelvin, e essa temperatura é dada em Kelvin. Lembre-se sempre que Kelvin nada mais é do que a unidade absoluta, então ele realmente está medindo o grau de agitação das moléculas e não é centígrado, não é baseado na diferença de 100, né, basicamente. É a frequência de colisões que acontecem. E claro, com a geometria adequada. Lembre-se sempre, se a geometria não for adequada e não tiver energia suficiente, ou uma dessas condições não forem obedecidas, não há reação. Beleza? Então a geometria ela tem que ser adequada e favorável para que a minha reação química aconteça. Beleza, então eu tenho K é igual a, que é um parâmetro geométrico, como a gente acabou de ver aqui, é uma frequência de colisões que ocorrem de acordo com a sua geometria adequada. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Vezes esse E é a função exponencial, né? Esse E é justamente a ferramenta que a gente vai poder utilizar aplicando o Ln para você conseguir determinar a energia de ativação. Então esse E aqui lembra da nossa função exponencial. Energia de ativação dividido por RT. Esse menos aqui você não pode esquecer jamais, tá? Esse menos aqui ele interfere diretamente na sua interpretação. Beleza, eu tenho a equação, eu tenho agora as minhas variáveis, todas elas descritas, o que cada coisa significa, e agora vamos para as interpretações. É claro, hein? Essa interpretação que eu vou passar aqui para vocês, ela é mais resumida. Eu ainda vou falar um pouco de gráficos, que são dois gráficos basicamente, que você consegue interpretar e são apresentados para vocês. Muitas vezes eu vou mostrar o gráfico de temperatura, que são fatores que afetam as velocidades e tal, e que agora você vai entender o porquê daquele gráfico ser da forma como ele é, tá? Então, primeiro, energia de ativação alta. Lembra da parte teórica? Energia de ativação alta, ela faz com que o meu valor de K seja pequeno, né, nessa equação aqui, portanto a minha reação é lenta. Lembra da parte teórica? Agora eu posso falar mais da parte teórica. Se a minha energia de ativação é muito elevada, eu preciso de muita energia, portanto a minha reação ela vai ocorrer de forma mais lenta, porque para conseguir atingir essa energia demanda mais tempo. Então, essa interpretação veio justamente por conta da equação de Arrhenius. Para energia de ativação alta, o valor de K será pequeno, ou seja, a minha reação será lenta, a velocidade será baixa. Lembra-se sempre, esse K é o K da minha equação das velocidades, beleza? Para a temperatura alta, daí você lembra dos fatores que afetam a minha reação química. Temperatura alta acelera a minha reação, ponto. Agora, da onde que vem isso? De novo, dessa equação. Olha só, para a temperatura alta, o valor de K será alto. Se o valor de K é alto, a minha constante é alta, e ela multiplica diretamente a concentração dos reagentes, portanto, a minha velocidade ela é elevada. Portanto, a velocidade da reação ela é maior, ela aumenta. E como que eu posso entender isso matematicamente falando? Fácil. Vamos pegar essa parte, agora você já sabe o que cada coisa significa, e vamos dar o tratamento matemático para isso, é rápido.
Olha só. Agora eu tenho um gráfico. Vou fazer um gráfico, um esboço só, tá, gente? Um gráfico de K pela temperatura. Esse gráfico de K pela temperatura, geralmente ele é representado dessa forma. Olha só, quanto maior a minha temperatura, maior meu valor de K. Quanto maior a minha temperatura, maior será o meu valor de K, portanto a velocidade da minha reação é maior. Então esse gráfico que eu posso retirar tanto dessa equação e justamente gerar essa interpretação, ele vai auxiliar a montagem de um outro gráfico que é apresentado para vocês, que é esse daqui, ó. Esse gráfico aqui, basicamente, ele fala do número de colisões, na verdade, número de partículas, né? Vou colocar o número de partículas aqui. E aqui embaixo a energia. Essa energia, geralmente, ela é associada à energia cinética, que é a movimentação deles, a movimentação, né, das próprias moléculas e etc. E aí você tem a apresentação desse gráfico. Sim, e o outro assim. Aqui a gente fala que é a T1 e esse aqui a gente fala que é a T2. E aí o que você sabe? Que a temperatura 2 é maior que a temperatura 1. Daí você fala, caramba, eu entendo que a minha temperatura, por ela ser elevada, a velocidade minha vai ser maior, mas como que eu interpreto esse gráfico? E aí o que acontece? Eu tenho aqui a minha energia de ativação. A minha temperatura 1, o número de moléculas que eu tenho que tem um número superior ao valor da energia de ativação é só essa partezinha aqui que eu pintei de azul. Enquanto que para minha temperatura 2 eu tenho mais moléculas, mais partículas com energia superior à energia de ativação. Opa, se eu tenho mais partículas, mais moléculas, mais reagente com a energia de ativação, aliás, com uma energia superior à energia de ativação, a minha velocidade é maior. Ou seja, presta atenção nisso. Quanto mais moléculas com energia superior à minha energia de ativação, mais rápida é a minha reação química. E é justamente isso que acontece. Para minha temperatura 2, a quantidade de moléculas e partículas, né, que aqui eu coloquei partículas, que eu tenho, ou eu coloquei também número de colisões, você também pode entender dessa forma, entendendo a colisão como uma colisão efetiva, né? Não tem problema nenhum, é que geralmente os materiais eles costumam apresentar assim também, então é mais uma outra alternativa que eu tenho aí para vocês, tá? Quanto maior o número de moléculas que eu tenho, partículas, enfim, reagentes, que tem uma energia superior à energia de ativação, mais rápida é a minha velocidade. Beleza? Então, ótimo. Agora, já entendi a interpretação teórica. Basta? É claro que não, gente. É bom a gente entender também matematicamente, tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui é um tipo de uma linearização matemática, tá? Beleza. Tenho isso daqui. Professor, como que eu vou achar a energia de ativação disso se for apresentado gráficos LN para mim? LN é o logaritmo neperiano, né, que inclusive utiliza a base E, que eu estava comentando, eu ia comentar antes, né? Só que eu acho melhor comentar agora com vocês. Que utiliza essa base E para você conseguir trabalhar com algumas equações tipo essa, tá? Então vamos lá. Matemática, hein? Aplica o logaritmo dos dois lados. Fica como? Ln de K é igual a Ln de A vezes E elevado menos EA sobre RT.
Beleza? Propriedade de logaritmo, quando eu tenho uma multiplicação, eu posso separar em soma. Então, ln de k é igual a ln de a, vou colocar maiúsculo mesmo, mais ln de e elevado a menos ea sobre rt. Nossa, propriedade de logaritmo. Esse meu expoente passa multiplicando. E quando isso acontece, eu tenho ln de e. Se a minha base é o próprio e, ln de e é 1. Então eu posso transformar isso daqui em quê? Ln de k é igual a ln de a menos ea sobre rt. Beleza? Então, quando você chega nessa equação aqui, você vai fazer a seguinte comparação. Para uma reta de equação do primeiro grau, o que eu sei? Y é igual a A mais bx. Equação do primeiro grau normal. Nada demais. Ótimo. Quem que vai ser o meu y, quem que vai ser esse a e quem que vai ser o meu b? O meu y é o meu ln de k, o meu a é o meu ln de azão, o meu b vai ser menos ea sobre rt e o meu x, sem o t, tá? Só menos ea sobre r. E o meu x é igual a 1 sobre t. Beleza, professor? Mas por que você fez isso? Porque eu vou apresentar para vocês um gráfico. Esse gráfico é justamente ln de k no eixo y e no eixo x é 1 sobre t. Aparece esse gráfico algumas vezes em vestibulares mais aprofundados. Em segunda fase de ITA, por exemplo, em segunda fase de IME pode aparecer, mas a interpretação é a mais importante. Olha só. Se eu tenho um gráfico assim, ln de k e aqui 1 sobre t. E aí eu apresento esse gráfico aqui para vocês. É uma reta. Olha só como é mais fácil trabalhar. Eu tenho uma reta agora por conta dessa equação. E aí, olha só que demais, hein? Se eu faço a tangente desse gráfico, a tangente θ desse gráfico, para quem quiser lembrar o nome, coeficiente angular da reta, beleza? Coeficiente angular da reta, θ. O que eu vou ter? ln de k2 menos ln de k1 dividido por 1 sobre t2 menos 1 sobre t1. Por que eu sei disso? Peguei qualquer valor aqui, sendo ln de k1, e aqui em cima ln de k2. Pronto. Aqui é 1 sobre t1 e aqui 1 sobre t2. É o início de geometria analítica que vocês costumam ter na escola, tá? Ótimo, e aí? Bom, eu posso tirar de conclusão, né, utilizando a propriedade de logaritmo, que ln de k2 menos ln de k1 é o quê? Tangente de θ é igual ln de k2 sobre k1. Certo? Dividido
por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Beleza, professor? Mas e agora? E agora, tangente de θ não é o meu coeficiente angular da reta? E nessa equação, o meu B é justamente o coeficiente angular da reta. Então, olha que loucura. Eu posso falar o quê? Que a minha tangente de θ é igual ao meu B. Tá, e aí? E aí que o meu B eu tenho um valor. É quanto? Menos EA sobre R. Ah, então o senhor está querendo dizer que eu posso igualar tudo isso? Sim. Lembra, tangente a gente está calculando a inclinação da minha reta. O B eu também meço a inclinação da reta. Esse daqui, o A, é chamado coeficiente linear. É onde basicamente ele vai tocar no eixo Y quando o x for zero. Então esse meu B é ele que vai ver qual é a inclinação da minha reta. O meu tangente de beta também, ou seja, são coeficientes angulares. Olha só a mágica. ln de K2 sobre K1. Acho que eu vou ter que usar aqui, ó. Tem que usar aqui esse lado, pessoal. Finalizando aqui a conta. Olha ali agora. O meu ln de K2 sobre K1 dividido por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1 vai ser igual a quem? Menos o meu EA sobre R. Ah, então eu posso falar o que então? Que a minha energia de ativação vai ser igual a menos R ln de K2 sobre K1 dividido por 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. É lógico que eu fiz aqui é um tratamento gráfico. É um tratamento gráfico. Baseado em qual gráfico? O meu gráfico da equação do primeiro grau. A minha reta aqui, ó. Opa. Deixa eu colocar aqui certinho. Nesse LN. Foi baseado nisso que eu fiz. Foi dado esse gráfico, deu a reta. Aí você não sabe qual vai ser a inclinação dessa reta. Vamos supor que você sabe nomear como a gente nomeou e você só quer saber o valor modular, o módulo, o valor numérico dessa energia de ativação. Então eu posso considerar que ela é uma reta nesse sentido. Professor, por ser pelo sinal negativo que tem aqui do EA, a reta ela pode ser apresentada assim? Pode, porque daí basicamente você já vai ter a informação que como o seu coeficiente angular ele é negativo, portanto a sua reta vai ter sentido contrário a esse, né? Mas aqui o que eu fiz foi um estudo gráfico para ajudar você a identificar qual é a energia de ativação utilizando métodos matemáticos. O tratamento que eu fiz aqui foi um tratamento matemático, lembrando que a energia de ativação não pode ser determinada experimentalmente também, tá? Então, através de um gráfico, com a variação nas constantes de velocidades, dependendo da temperatura que você tem, o que você precisa saber é, o valor de R você já tem. O ln das constantes, geralmente eles são apresentados em base de dados, por exemplo. Então pode apresentar essa reta.
duas velocidades, e aí você já consegue achar a sua energia de ativação utilizando métodos gráficos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí desse aprofundamento. Próxima aula, não é certeza, porque a ordem dos vídeos pode alterar, mas pretendo tratar com vocês sobre radioatividade, que é uma aula bem interessante. A gente vai precisar também de algumas coisinhas da matemática, mas é bem legal. Espero que vocês tenham curtido aí, beleza? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que eu sempre estou respondendo quem pergunta, beleza? Sugestões, qualquer outra coisa, não esqueça de deixar o joinha aí, toda aquela coisa lá, que ajuda a espalhar a palavra aí. Valeu, gente. Beijo.